Caru Canhandé, boa tarde, meus parentes. Eu sou Poraquemunduruku, sou indígena em retomada do contexto urbano em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Eu represento a terceira geração da minha família vivendo em contexto urbano e eu estou aqui hoje à tarde representando o TECO, que é o nosso coletivo de ativismo indígena da região metropolitana de Belém, a CABIADIP, que é a nossa articulação no contexto urbano, mas trazendo também uma voz que até esse momento não tem sido ouvida. Não tem sido ouvida nem pelas políticas públicas, pelos gestores públicos e nem, infelizmente, pelo próprio movimento indígena institucionalizado, que é a voz dos parentes que nasceram e vivem no contexto urbano, né? É a voz dos meus parentes que nasceram e vivem. Em Belém, na região metropolitana de Belém, segundo o censo do IBGE, nós temos mais de 3.300 indígenas na região metropolitana de Belém. Não são todos eles indígenas em situação de contexto urbano. Existem alguns parentes, que são aqueles parentes que vêm dos territórios para estudar, que vêm dos territórios para fazer atendimento médico, né? Vem buscando alta complexidade. Existem os parentes migrantes, vítimas da migração forçada, como é o caso dos parentes Uaral, mas eles não são a maioria dessa população. A maioria dessa população é formada por pessoas que nasceram e vivem naquele contexto. Os dados colocam, por exemplo, em Belém a gente tem cerca de 600 parentes Uaral vivendo na região metropolitana de Belém. A gente tem cerca de 700 parentes matriculados. Mas isso não responde pelos 3.300, né? Eu tenho dúvidas se essa população ela contabiliza na população indígena da região metropolitana, porque a gente sabe que os parentes em território eles são contabilizados a partir dos territórios de onde eles vêm, dos levantamentos feitos dos territórios de onde eles são oriundos. E a gente sabe que muitas vezes os parentes Uaral, como população migrante, também não é contabilizada nesses números. E o censo do IBGE ele revelou para a gente que quase 2/3 da população indígena do Brasil vive fora dos territórios. A grande maioria em contexto urbano. E nós não estamos em situação de contexto urbano. Não é uma situação transitória nossa permanecer em contexto urbano. Porque muitas vezes a população indígena de contexto urbano é vista como uma situação transitória, como um problema, como uma consequência do fato de que nós ainda temos no Brasil mais de 200 terras indígenas por demarcar, segundo dados levantados pela PIB. Né? Não, parente. Nós nunca nos limitamos, nós nunca limitamos a nossa existência aos territórios demarcados. Nós sempre existimos fora dos territórios demarcados. Nós continuamos existindo e nós sempre existiremos, porque ainda que todos os territórios indígenas sejam demarcados, ainda que todos os nossos direitos dentro do território sejam atendidos, se tudo der certo, a população indígena cresce. Se tudo der certo, nós teremos acesso cada vez mais à educação superior, à pós-graduação fora dos territórios. Se tudo der certo, nós não deixaremos de necessitar dos atendimentos de alta complexidade fora do território. Então, no território que é demarcado para atender 100 famílias, se tudo der certo, no futuro serão 300. E aí, então como é que nós vamos fazer com essa população? Né? Porque a necessidade de demarcação dos territórios indígenas é a primeira e a mãe de todas as lutas dos nossos povos. Mas ela surge da compreensão que nós temos de que é preciso barrar
o avanço do colonizador sobre os nossos corpos e nossos territórios. Nós lutamos por demarcação não para limitar as possibilidades de sermos indígenas, mas para limitar o avanço da violência do colonizador. No passado, antes do colonizador chegar, nós já tínhamos cidades. Já haviam indígenas em contexto urbano, mesmo antes do processo colonial. A arqueologia tem mostrado cada vez mais isso para os pariuá, para os não indígenas. Haviam grandes cidades no Marajó, aqui no Alto Xingu, no Acre, na Bolívia, nos Andes. Nós sempre tivemos presente, nós também sabíamos, nós também construíamos nossas cidades numa outra lógica, outras possibilidades de ser cidade, outras possibilidades de ser urbano. Não é uma novidade. Indígena em contexto urbano não é algo que surgiu agora, de repente, que apareceu do nada. E as nossas existências, elas não podem estar limitadas aos territórios demarcados sob a pena de nos sujeitar a uma lógica dos campos de concentração, a uma lógica que restringe a nossa mobilidade, o nosso pertencimento, inclusive para muitos dos povos que originalmente são nômades, como é o caso do meu povo Munduruku. Então, é preciso se discutir a fundo as necessidades e as políticas em relação ao contexto urbano, porque essa situação não é uma situação transitória, não é uma situação de exceção. Falar da população indígena em contexto urbano é falar da maior parte da população indígena desse país. É falar de uma ruptura com uma lógica histórica que vem desde os jesuítas, de restringir a possibilidade de existência indígena aos aldeamentos, né? Nós não podemos perder essa história, parente. Quem começou a reduzir, a restringir a nossa mobilidade dentro dos territórios foram os colonizadores, os jesuítas, os agentes das coroas estrangeiras, que restringiam, que reduziam, que aldeavam. O Brasil, quando nós dissemos que todo o Brasil é território indígena, nós estamos afirmando a necessidade de ampliar para além dos territórios demarcados as possibilidades de existência indígenas. E eu acho que já passou da hora da gente reconhecer isso ao discutir as políticas públicas e a discutir a própria estruturação do movimento indígena brasileiro. É isso aí, salve!